Produção, dá a pauta aí pra hoje. Dá a pauta aí. Ô, porra é essa? Tá, cara? hoje a gente vai falar sobre Não, especulação. bota a Você camisa, quer vou botar a camisa, pô. Que porra é essa? Daqui a pouco estão te chamando de gordo aqui. Engraçadinho você, né? Ô, senhor. Engraçadinho. Cadê a pauta, produção? Vou falar o que aqui, cara? Traz aí. Se quiser, vem buscar, irmão. Nem tá me pagando, porra. 3 meses sem receber dinheiro nessa porra. Tá aí, a gente fala o que hoje aqui no vídeo? Contratações, irmão. Geral aí. Bruno, Garré, maluco do Lloyd. Não, isso aí eu não vou falar não. Isso aí não. Não. Quando assinar a gente fala, cara. A gente comenta um pouco. Nem assinaram ainda. Porra, tá ligado não? Júnior Urso, Bruma. Calma, tem que ter Calma que eu recebo pagamento. Que dá dinheiro é isso, pô. Tá todo mundo falando, caralho. Galera, olha só. Eu achei que seria um vídeo bem curto. Quando meu amigo Denis Pereira me mandou aí esse vídeo do Rica Perrone falando sobre o Pedrinho. Só que assim, vocês sabem que eu gosto de ter as coisas bem explicadas, eu gosto de ser um cara bem didático aqui e eu irei ser. Só peço para você assistir ao vídeo todo, assista a essa porra desse vídeo todo, porque estão tentando passar uma coisa para vocês que não é. Não é. No final do vídeo, eu vou botar um vídeo aqui que eu fiz há mais ou menos 7 meses atrás. Falando sobre o Pedrinho, a gestão dele, as incoerências, enfim, cara. Olha o que o Rica Perrone falou hoje. A gente vai discorrer sobre isso e se liga no final do vídeo, da qual eu vou colocar um vídeo de 7 meses atrás falando sobre tudo isso. Enfim, cara, eu espero que você assista esse vídeo todo. Fique antenado das coisas que estão acontecendo no Vasco e graças a Deus, cara, existem coisas assim que eu não preciso nem discorrer muito sobre isso. Basta eu pegar vídeos atrás e colocar como se fosse hoje. Mas enfim, a gente vai discorrer sobre a fala do Rica Perrone, do vídeo que ele fez hoje. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E no final, preste atenção no final desse vídeo, que eu vou botar um vídeo feito há 7 meses atrás. Tamo junto. Forte abraço. Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Senhor, galera, a gente vai iniciar esse vídeo e assim, eu quero agradecer ao Denis Pereira lá dos Estados Unidos que me mandou um vídeo, né, pra mim reagir aqui e eu vou reagir a esse vídeo do Rica Perrone falando sobre o Pedrinho, Rica que fala muito de Vasco hoje, né, até mais do que o próprio São Paulo, que é o clube dele de coração, ele sempre tá falando de Vasco e, porque a galera tá me cobrando, nada, é porque a torcida do Vasco dá engajamento muito maior do que a torcida do São Paulo. Por isso que ele fala de Vasco hoje. E ele diz que é amigo do Pedrinho. Enfim, a gente vai ver esse vídeo aqui. Eu estava sem conteúdo, não tenho nada para falar de Vasco, porque o que eu tinha que falar eu já falei. E hoje o Vasco contratações, está chegando, parece, né? Pelo menos 2 nomes aí. Eu não vou falar enquanto não fechar acordo, enquanto não assinar, enquanto não for apresentado. Eu não falo sobre contratações, porque eu não quero pagar mico. Até porque, se eu tivesse falado de todas as contratações que são especuladas, ô senhor, eu tinha que pedir desculpas aqui para vocês por diversas vezes. Eu não quero fazer isso. Então eu prefiro ficar calado, sem falar nada, do que falar aqui de especulações de jogadores que vão vir. E a gente sabe que quase sempre esses jogadores nunca chegam. Quase sempre. Já foi falado aí milhões de jogadores vindo pro Vasco e ninguém acerta porra nenhuma. Só acertam quando sai na mídia convencional, quando sai na Globo, quando sai na mídia convencional. Aí todo mundo fala, olha fulano, vão lá no aeroporto, igual foram receber o Garré, irmão. Alguém sabe que jogador é esse? Alguém já viu esse jogador jogar? Por que todo mundo foi no aeroporto receber o Garré? Porque dá visualização, cara, dá engajamento, isso dá dinheiro, por isso que vão no aeroporto receber qualquer jogador, seja Payet, seja Coutinho, seja Garré, seja Lloyd, seja Nuno, seja quem for, isso dá engajamento. O torcedor do Vasco hoje, ele anseia por contratações, e isso aí é que dá dinheiro.
Eu não falo, irmão. Eu não falo e não vou falar. Ponto final. Ponto final. Vai ficar aqui nesse canal você sabendo que eu não falo sobre especulações. Ponto. Acabou. Mas eu gosto de falar sobre assuntos assim que geram debates, assuntos que a gente escuta lá atrás uma coisa e hoje a gente escuta outras. É isso que eu gosto de debater. Eu gosto de debater isso. Lá atrás era uma coisa, agora tá falando outra. Enfim, cara, eu gosto de fazer você pensar. E assim, eu não preciso de muito, não. Eu posso pegar aqui, igual eu vou pegar, um vídeo de mais de 7 meses atrás e trazer para nossa realidade hoje. A gente vai ver aqui a fala do Rica Perrone e eu vou pegar um vídeo, cara, de 7 meses atrás e vou responder. Claro que a gente vai assistir juntos, eu vou fazer um react, a gente vai falar e depois eu vou botar um vídeo de 7 meses atrás e vocês vão ver que casa direitinho com essa discórdia, né, nas falas do Rica Perrone. Rica Perrone, que foi um cara que entrevistou o Jorge Salgado lá atrás, entrevistou o Carlos Osório, sorriu quando o Vasco estava sendo vendido lá para 777. Né, o Osório falou para ele, estão brincando aí, a torcida agora tá brincando, que o Fluminense vai jogar com Milionários e depois vai jogar com um bilionário, que é o Vasco. Ele riu. Ô, Senhor! E tá hoje questionando o porquê que essa venda não foi mais estudada, ou porquê não investigaram essa venda. Você é um jornalista, cara. Você podia investigar e, além do mais, você levou 2 dos principais responsáveis por essa venda no seu canal. Não pesquisou não, ô Rica Perrone? Por que você não traz eles de novo pro seu canal? Para eles explicarem hoje esse fiasco que foi a 777 Purchase no Vasco. Deveria trazer de volta. Ou pelo menos convidar. Ó, galera, convidei aqui para se explicarem e não quiseram, porque o seu vídeo lá atrás, tanto com o Salgado quanto com o Carlos Osório, irmão, foram só maravilhas da 777. Bom, enfim, vamos lá. Vamos assistir aí o vídeo do Rica Perrone e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse vídeo e depois eu vou botar um vídeo lá de trás, de 7 meses atrás, da gente falando aqui sobre tudo isso. Vamos lá. As pessoas me criticam e falam, você é amigo do presidente. Pô, eu era amigo dele antes dele ser presidente do Vasco. O que você quer que eu faça? Porra, eu não tenho o que fazer. Eu vou deixar de ser amigo do cara? Isso não existe. Pelo menos no meu manualzinho aqui não tem como. Então, assim, eu tenho uma proximidade com o Pedrinho, isso sempre foi claro, transparente, nunca fiz nenhum tipinho de nada. O que não significa que o Pedrinho vai me contar um monte de coisa que ele não vai contar pra imprensa, ou que ele não pode falar, ele não pode falar pra ninguém, nem pra mim, nem pra ninguém. Mas eu consigo, obviamente, ter um contato mais fácil com o Pedrinho por ele ser meu amigo. Ligar, falar, pô, irmão, por que tu fez isso? O que aconteceu? Tal, não sei o que. E ele tem uma resposta. Então, às vezes, eu tenho um pouco mais de facilidade em chegar numa resposta que a gente, às vezes, tem que esperar uma entrevista e tal pra ele falar. Então, Rica, você perguntou pra ele, quando ele estava lá na Globo e o Vasco foi vendido, o que ele achava da venda? Você chegou a perguntar isso pra ele? Já que ele é teu amigo, né? É um assunto importante. Chegou a perguntar isso para ele ou não? Já que o Pedrinho está inserido na política do Vasco já há muito tempo, assim como ele falou quando ele se candidatou a presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que ele já estava inserido na política do Vasco há muito tempo e por isso ele era um bom candidato. Você perguntou para ele se ele concordava com a venda, o que ele achava da venda ou não? Uma pergunta. Sim, eu posso fazer uso disso. Para formar a minha opinião. Por que eu não bato tanto quanto você, torcedor, gostaria? Não é porque ele é meu amigo. É porque eu entendo o que está acontecendo. Eu entendo o drama que o Pedrinho está vivendo. Entende porque o Pedrinho conversa contigo, né? Ele te fala, então talvez por isso você entenda. Você não está dentro do Vasco, pô? Então você entende porque alguém de dentro fala isso para você. No Vasco é muito difícil. Tem um cara que está sofrendo muito como vascaíno, se chama Pedro. Esse é o cara que mais está sofrendo hoje como vascaíno. Chegou a perguntar para ele, o Perrone, por que ele recebeu o RCE, mais de R$1 milhão lá do acordo do RCE. Chegou a perguntar para ele por que ele recebeu, se na época que ele recebeu o Vasco estava pagando prioridades, ele era uma prioridade, porque sim, é possível sim
que o Pedrinho tenha sido uma prioridade se ele tivesse feito aquele acordo para reduzir em 30%, né, o valor que ele tinha para receber. Só que assim, é uma pergunta. Por que o Pedrinho, antes de ter se lançado candidato a presidente do Vasco, ele recebeu mais de 1 milhão que o Vasco devia a ele na frente das prioridades? Ele era prioridade também? Uma pergunta. Ele tem uma doença crônica, ou ele é maior de 65 anos, ou ele era gestante, ou ele fez aquele acordo lá para receber 30% do valor? É uma pergunta. Por que o Pedrinho recebeu o acordo, né, do Vasco no RCE? Por que o Pedrinho furou fila do RCE antes de ter se candidatado à presidência do Vasco? Por quê? Uma pergunta. Você, como jornalista, deveria perguntar isso a ele, até para a gente não ter dúvidas de eu estar falando essas coisas aqui. Eu posso garantir a vocês, porque eu tenho centenas de amigos vascaínos, e o Pedrinho é o meu amigo vascaíno que mais está sofrendo com a situação do Vasco. Centenas de amigos vascaínos, e quem sofre mais é o presidente que largou a Globo, que recebia um dinheirão lá da Globo e hoje não recebe nada do Vasco. Deve estar sofrendo pra caralho mesmo. Deve muito. É o cara mais sensível à situação do Vasco. Eu não estou falando de poder. Poder são outras pessoas. É o amor, Rica, é o amor. É o amor, Rica Perrone, é o amor. O Pedrinho não é um cara de poder. Eu conheço o Pedrinho antes dele ser presidente do Vasco, bem antes dele ser presidente do Vasco. O Pedrinho não é um cara que se importa com fama e poder. O mal do Pedrinho é o mesmo que quando ele jogava, só que com outra conotação. Ele era de vidro. E ele, como dirigente, ele continua sendo de vidro, no sentido de ser Vamos fazer uma estátua em São Januário pro Pedrinho. Tá na hora já. Ô, senhor. transparente. O Pedrinho sente e fala. O Pedrinho tem uma resposta, ele dá. Dentro daquilo que ele pode. Tem coisa. Transparente? Ele prometeu transparência, mas hoje o Pedrinho nem dá entrevista, cara. O Pedrinho tá sumido aí há quanto tempo do Vasco, cara? Ninguém ouve mais falar do Pedrinho. O Pedrinho não aparece mais em entrevista, em coletiva. Não fala mais porra nenhuma. Já foi cobrado sobre isso. E questionou, ainda falou mal do jornalista que cobrou ele. Dele dar mais entrevista. Pelo amor de Deus, Rica. O Pedrinho nem fala, cara. Como é que tu sabe disso tudo? Ah, porque ele fala com você no particular, né? Tá bom. Contratuais que ele não pode. Mas dentro daquilo que ele acha, ele chegar e falar: Pedrinho, você acha que o Vasco vai contratar fulano? Ah, acho que a gente não vai ter dinheiro. Não, ele não fala isso. Ele diz: não, eu não posso falar. Isso aí eu não posso falar. Isso aí eu não posso falar. Ou isso aí eu não posso falar. Não, isso aí eu não posso falar. Não, isso aí eu não posso falar. É isso que ele fala. Pelo amor de Deus, Rica. Ele vai responder isso. Aí o torcedor vai ficar puto. Como assim? Não vai ter... Mas ele tá respondendo a verdade. Você acha que não sei o que da SAF? Ele fala: gente, não é assim, eu assumi outra condição. Ah, você tá dando desculpa. Cara, ele não tá dando desculpa, ele tá falando a verdade. Não, a desculpa dele ou a verdade dele é: ah, isso aí eu não posso falar. Eu não posso falar. Gente, eu não posso falar. Eu não posso falar. Então, se tem uma coisa que eu bancaria pra vocês de fora, é o seguinte: quando o Pedrinho falar, parta do princípio que ele não tá mentindo, tá? Por quê? Porque o Pedrinho sempre parte do princípio de dizer a verdade. Ô, Senhor! Madre Teresa de Calcutá? Vai pro céu, Pedrinho, vai pro céu. Ele não mente? Ô, Senhor, pô, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Calma. Esse é o DNA do Pedrinho. Tem pessoas no entorno dele que podem errar e acertar, podem falar por ele e não deveriam, podem falar por ele e deveriam, né? São pessoas que muitas delas, a maioria delas eu também conheço, só que eu não tenho esse relacionamento tão próximo para saber quem são, quais são os cargos. Eu não entro tão perto do Vasco para saber isso. Quem já falou pelo Pedrinho da gestão dele, que não deveria falar, e depois o Pedrinho retrucou? Eu não lembro disso. Isso é falácia. Não lembro. Quem, além do Pedrinho, entra em contato com a imprensa, ou que fala alguma coisa, que diz que o Pedrinho depois tem que... Não, olha só, isso aí, não houve isso, cara. Nessa gestão aí não houve isso. Isso é falácia. Não tem ninguém da gestão do Pedrinho que fale por ele. Isso é falácia. Ou que fale algo contrário do que ele expõe. Isso é falácia. Eles nem falam.
Eu posso dizer pra vocês que a intenção do Pedrinho é a melhor de todas e que quando você tem a imagem de que o Pedrinho está perdido, eu vou te dar uma resposta que ele não vai gostar. Mas a resposta é essa mesmo. Você tá certo. Ele tá perdido. Aí eu concordo com você. Aí eu concordo. Foi ele que te falou isso? Ô, Senhor. Foi ele que te falou que tá perdido? Porque ele tá mesmo. Ele tá perdido. Ele não sabe de nada de dentro do Vasco. Cara, eu vou pegar um vídeo agora. Vou fazer um corte aqui na fala do Rica. E eu vou pegar um corte lá de trás. Lá de trás. De um vídeo lá de trás. O Pedrinho coloca 777 na justiça. Ele é questionado, né? Perguntam pra ele e ele não sabe de porra nenhuma. Quer ver? Olha esse vídeo aí. Mas calma, aí vamos para outro slide, que aí é como estaria hoje na minha cabeça, né? Pelo que eu estudei. Houve os aportes de 310 milhões, esquece dívida, né? Então 31% ficaria com a 777, agora está com a ICAP. E como não houve os aportes de 390 milhões, que haveria agora 270 em setembro e 120 em setembro do ano que vem. Isso. Tem 39% que estaria voando. Ou foi devolvido para a associativa ou está na arbitragem? Controle associativo. Está na associativa, entendi. Controle associativo. Está na associativa, entendi. Controle associativo. Está na associativa, entendi. Então, beleza. Então, só são 2 agentes. Cara, ele diz que os 39%, olha isso, que a 777 não integralizou, quando ele coloca na justiça, está no controle do associativo. Tem 39% que estaria voando. Ou foi devolvido para a associativa ou está na arbitragem? Controle associativo. Controle associativo. Controle associativo. E aí, ele muda o olhinho dele, né? Alguém tá lá assim, ó. Ô Pedrinho, pelo amor de Deus. Ô, não, Pedrinho. Aí ele, não. Tá na arbitragem. Olha aí, cara. Controle associativo. Tá na associativa, entendi. Então, beleza. Então, só são 2 agentes, Vasco e ICAP. Se quiser vender agora de novo, não tem... Na realidade, não tá no associativo, né? Tá na arbitragem. Tá na arbitragem. Então, foi isso que... Vasco e ICAP, se quiser vender agora de novo, não tem... Na realidade, não tá no associativo, né? Tá na arbitragem. Tá na arbitragem. Então, foi isso que... Vasco e ICAP, se quiser vender agora de novo, não tem... Na realidade, não tá no associativo, né? Tá na arbitragem. Tá na arbitragem. Então, foi isso que... E nisso eu concordo com o Rica Perrone, até porque ele não sabe de nada, irmão. Ele é um fantoche. Ele tá ali, só um figurante, não sabe de porra nenhuma. Vocês viram, acabei de mostrar aí, cara. Bom, vamos continuar aqui. Vamos continuar com o Rica. Vamos lá. Pô, Rica, você tá dizendo que o presidente do Vasco tá perdido? Tô dizendo que o presidente do Vasco não sabe exatamente pra onde vai. Por que ele não sabe pra onde vai? Vou ser o seguinte, irmão. Eu pego um clube de futebol há 30, 40 anos mal administrado. Com problemas financeiros. Mal administrado. Ô, senhor, 30 anos dá quanto, cara? 2005? 1995? 1995. Já tava fudido. O Vasco já tava fudido desde 1995. Não ganhamos nada mais desde 1995. Ô, senhor! Puta que pariu. Essa língua tem que enrolar e entrar no meio do cu, irmão. Pelo amor de Deus. Falácias pra enganar quem quer ser enganado. Financeiramente, né? Como resultado, como futebol, já foi bem e mal administrado várias vezes. Mas financeiramente sempre teve problema. Esse clube chega no fundo do poço. Aparece alguém para comprar, compra, ninguém investigou como é que foi essa venda. Você fez live com o presidente do clube e com o primeiro vice-presidente, Carlos Osório. Jorge Salgado e Carlos Osório. Você não perguntou nada para eles, não? Não perguntou nada. Como é que foi isso? De onde veio isso? Quem são esses caras? O caralho. Pô, cara, mas a gente tem que ficar, temos que ficar ligado, né? Não. Chama eles aí, Rica, de novo. Pra explicarem pra você o que aconteceu lá. Por que eles te enganaram? Né? Por que eles te enganaram? Porque você é a favor da SAF no Vasco. No São Paulo, eu não sei se você é a favor da SAF, não, mas no Vasco você é a favor. Você é a favor, inclusive, que revenda logo. Que revenda de novo, ou não é? E no São Paulo? Vamos fazer o São Paulo SAF também, porra. Vamos vender pra 777 São Paulo. Né? Chama aí os caras aí, conversa com eles. Começa a rir. São Paulo bilionário. Ô, senhor. Pimenta no cu dos outros é refresco pra caralho. Esquisito, né? Venda estranha. E aí as Eu vou ficar parando toda hora. Venda estranha. Falou isso pro Salgado? Lá atrás, pro Osório?
Pô, Salgado, isso aí, ô Osório, isso aí é uma venda estranha. Ô Senhor, Jesus amado, cara. São nossos jornalistas, são as pessoas que falam de Vasco hoje. Coisas dão errado e tal, e de repente, se eu não tirar esses caras vão falir sendo donos do Vasco. Eu preciso tirar os caras. Entro e tiro os caras. Qual outro clube que hoje é da 777 que faliu porque a 777 era dono deles? O Vasco tinha uma possibilidade, o Vasco tinha uma carta na manga muito grande, porque o Vasco já havia notificado a 777 pelo aporte que ela demorou a fazer. E se ela aportasse mais uma vez ano passado na data errada, se ela prolongasse essa data, o Vasco seria dono do seu próprio nariz. E muita gente fala, não, mas pô, eles iam aportar, a ACAP iria botar lá dinheiro. Cara, a ACAP, ano passado, em 2024, ela foi suspensa pelos reguladores norte-americanos, lá pela AM-Best, de não poder fazer mais nenhum acordo com ninguém. Ela ficou literalmente como se estivesse fechada no final do ano passado, e agora ela conseguiu uma ação na justiça para poder voltar, mas agora. Ou seja, ela ficou lá no final do ano passado até agora, sem poder fazer acordo com ninguém, sem poder ter novos clientes. Ela ficou praticamente fechada, paralisada. Da onde a ACAP tiraria dinheiro para botar dentro do Vasco? Porque 777 é a ACAP, tá? Pelo amor de Deus. ACAP e 777 é tudo a mesma coisa. Palavras ditas pelo Paul Brown, que foi o jornalista que desmascarou toda essa rede aí muquirana, marginal, que existia dentro da 777. Então a gente tinha, sim, um poder, uma carta na manga para retirar a 777 caso ela não fizesse o aporte ano passado, em setembro, outubro, lá do ano passado. E detalhe, vamos mais além. Se ela aportasse, se ela tivesse feito o aporte, né, que muita gente fala isso, mas eles iam aportar, tá bom. O Vasco poderia entrar com a mesma ação que ele entrou ano passado. Por quê? Porque diz o Pedrinho que, assim, eu não concordo com 70 milhões, porque a gente viu através do Banco Central, a gente fez uma pesquisa e a gente não viu esse dinheiro entrando dentro do Vasco de fora como deveria vir. Se esse dinheiro entrou dentro do Vasco, provavelmente 70 milhões lá do empréstimo Ponte, provavelmente veio de dentro do Brasil. Coisa que configura uma série de irregularidades. Mas tudo bem. O Pedrinho diz que a 777 aportou, né, desde o empréstimo Ponte até quando ele entrou dentro do Vasco, aportou tudo direitinho. Mas ele não entrou com a ação? E ele não ganhou a ação na justiça? Se ela tivesse aportado ano passado, se tivesse esperado mais um pouquinho e ela tivesse aportado, ele poderia entrar com a mesma ação. Mudaria o quê? Mudaria nada. Porque ela aportou. Ele diz que ela aportou tudinho lá direitinho. E ele conseguiu, né, retirar o domínio da 777 da SAF do Vasco, o poder, o controle ali administrativo. Se ela tivesse aportado o ano passado, ele também entraria com uma ação e também retiraria o poder dele. Não vai aportar daqui a mais um ano porque está com processo. Lá fazia a mesma coisa que eles fizeram. O que mudaria? O que irá mudar se a 777 for condenada lá no Tribunal dos Estados Unidos, lá em Delaware? O que irá mudar nessa ação se a 777 perder o processo lá nos Estados Unidos, né, contra a Linderman? Tendo o Pedrinho entrado com essa ação ou não, o que irá mudar? Não vai mudar porra nenhuma, irmão. Porque eles não podem vender hoje. Não poderia vender se não tivesse entrado com a ação, né, para recuperar o controle acionário. Não poderia vender se não tivesse entrado. Daria tudo na mesma coisa. A gente tem um processo aqui hoje, né, no TJ do Rio de Janeiro, em relação a quem manda na Vasco SAF, se é o Pedrinho ou se é a 777. A gente tem a arbitragem e a gente tem um processo nos Estados Unidos. O que mudou? Só mudou o controle, irmão. Só mudou o controle. Quem controla hoje a Vasco SAF é o Pedrinho. Mas
os desdobramentos lá de fora, né, que o Pedrinho citou, que a Vasco SAF pode sofrer penhoras, o caralho. Cara, isso aí não mudou em nada. Até porque, mesmo com o Pedrinho no controle acionário da Vasco SAF, se a 777 sofrer penhoras lá, o Vasco vai ser atingido aqui, ele estando no controle ou não. Porque hoje, quem é dono do Vasco é a 777/CAP. Independente de controle acionário do Pedrinho ou da CAP, isso pouco importa. Não foi julgado ainda, não tem um julgamento na arbitragem. É uma coisa complexa e difícil de entender, mas assim, pelo menos o meu entendimento é esse. Meu entendimento pelo menos é esse. Se hoje tiver uma decisão lá favorável a Lindenhall, independe de controle aqui da Vasco SAF, está na mão do Pedrinho ou da 777, o Vasco vai sofrer, vai sofrer. Algum outro clube da 777 sofreu com o processo que está rolando lá da Lindenhall nos Estados Unidos? Não, não sofreu. Nenhum clube sofreu nada com relação ao processo lá da Lindenhall/777 e a CAP. O que aconteceu foi com o Genoa, que a gente já fez um vídeo aqui muito bem explicado. Se você não viu, tá passando o card aqui, você veja, para você não falar merda. Mas o que aconteceu com o Genoa é bem diferente do que está acontecendo com o Vasco. Enfim, vamos continuar aí. Acabou o meu aporte financeiro. Piorou o meu cenário. Eu tinha lá um X que ia entrar para uma zona de uma gestão horrorosa, mas que ia entrar. Agora eu não tenho mais o X que vai entrar. E eu assumi com o mesmo elenco, mesmos jogadores, mesma camisa, mesmo peso. E tem um porém maior. A partir do momento que a 777 não está lá, volta-se a discussão política. O Vasco tem seguramente o pior cenário político do futebol brasileiro, tá, gente? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Esse papinho de novo, esse papinho de 20, 30, 40 anos atrás, que vocês falam aí que o Vasco foi fudido. Esse papinho de novo. Porra. Para aí, calma aí, calma aí. Quem acompanha o Vasco hoje sabe que a oposição que está lá não está fazendo porra nenhuma. Não está cobrando nada dessa gestão aí. Nada. Pelo amor de Deus. Papo furado isso aí, Rica Perrone. Papo furado. A oposição do Vasco que está lá hoje está tranquilaça. Tranquilaça. Não está cobrando nada desses caras. Nada. Você ouve falar de oposição nos noticiários, o caralho. É uma... Claro que quando tem uma reunião do conselho, as pessoas vão lá, porque podem falar e falam determinadas coisas. Mas o que a oposição hoje do Vasco está empatando o Vasco de fazer alguma coisa, empatando a gestão do Pedrinho de fazer algo? Essa é uma crítica nossa aqui. Então é isso, meus amigos. É difícil, cara. É difícil pra caralho você escutar determinadas coisas que você acompanha e o caralho. E vem gente de fora que não sabe de porra nenhuma e fala. Enfim. Não, careca. E no vídeo que eu fiz aqui, que eu falei, olha, a gente tem que pegar informações tanto daqui, é claro, quanto do outro lado, da onde ele já tem um pré-contrato. E eu trouxe um vídeo aqui, se você ver os comentários, muita gente acreditava. Não, careca. Ele pode vir pro Vasco sim, ele é amigo do Coutinho, do Souza, do Alex Teixeira, dos cria. Ele é cria, cara. Tá aí, Alan, enfim, no Botafogo, né? Porra, aí já pensou, se eu venho aqui eu digo, olha, o Alan tá arrependido. Galera, vamos acreditar, o Alan pode vir pro Vasco. Eu não vou fazer uma coisa dessa, cara, porque é uma coisa que eu não acredito, irmão. Aqui é um canal raiz, aqui é um canal que a gente, quando a gente faz uma pesquisa, como nós já fizemos aqui várias, e todas elas bem exclusivas, né? Ninguém mais fez. Assim como o Dr. Walter lá no Pega na Geral, o Tribuna lá com o Fabinho, o Casaca lá com o Maganha. Então são poucos canais que fizeram isso. Agora, chegar aqui e dar notícias, né, de contratações, falar que, porra, Alan tá vindo pro Vasco, ou que o próprio Souza, Alex Teixeira e Felipe Coutinho estão vindo pro Vasco, sem você ter uma certeza disso, eu jamais vou fazer isso, irmão. Eu jamais. Sabe por quê? Porque eu não quero chegar aqui depois, no outro dia, e pedir desculpa pra vocês. Então, assim, amigos, por isso que eu não vou estar aqui todo dia fazendo vídeo, falando pra vocês das mesmas coisas. Eu não vou estar fazendo isso aqui. Não dá, não tem jeito. Além do mais, cara, assim, hoje é angustiante você ver uma matéria, tipo, na Match no Vasco lá. Você vê uma matéria na Match no Vasco e os comentários embaixo, irmão, você tem vontade de parar com tudo. Porque
a torcida idiotizada, tá? Que não são todos, tá? Mas tem uma parte da torcida do Vasco, na sua grande maioria, idiotizada, responsável pela venda do Vasco, responsável pela venda, sendo influenciados ou não, foram responsáveis e hoje serão responsáveis também para uma futura nova venda. Porque na primeira oportunidade que essa gestão muviana que está aí do Pedrinho tiver, eles irão revender o Vasco. Com apoio dessa torcida idiotizada. Quer ver? Vamos ver uma fala do Edmundo aqui. MF93. Como está a busca pela venda da SAF? Tem possibilidade que seja para esse ano? Bom, tem bastante possibilidade. O pessoal da 777 já está bem mais flexível. Tem muita conversa avançada. Eu acredito que em breve teremos novidade nesse sentido. Tá bom, João? Grande abraço. Ronaldo Souza. Boa noite, meu ídolo. Você acha que esses novos diretores para a SAF não podem fazer um bom trabalho? Para a SAF ficar na mão do presidente? Porque muitas SAF não buscam títulos e só querem lucro. E essa segunda pergunta que fizeram para ele não tem nem a ver com a resposta que ele deu, mas ele tá tão assim, na cabeça de venda, que aí ele responde como se o cara estivesse falando de novo vendedor, e o cara não tava. O cara tava falando do CFO e do CEO, porque na visão de quem fez a pergunta, melhor seria ficar na mão do Pedrinho. Abraço, Edmundo. Bom, Ronaldo, isso tem sido um dos pilares das conversas do Pedrinho. O Pedrinho tem exigido que quem adquirir aí a SAF, né, comprar os 31% da 777 e mais algum pedaço do Vasco, e aí entra dinheiro para você investir no futebol, uma das exigências do Pedrinho é que tenha um time forte e competitivo. O Pedrinho está trabalhando na linha de frente para a reforma de São Januário. Então, imagina, um estádio de excelência e um time de excelência. É esse o desejo do presidente Pedrinho. Isso posso garantir que tem sido falado. Agora, isso foi prometido também pela 777 e não foi cumprido. E a gente percebeu no dia a dia que tinha muita coisa errada. Alguns contratos internamente lá são ridículos. Ou seja, não vão garantir que o comprador que vai chegar, né? Isso aqui eu estou falando nas palavras desse animal aqui, que a empresa que irá chegar vai fazer o Vasco um time competitivo, um super time para jogar no super estádio. Já falamos aqui da reforma de São Januário. Essa fase é a fase mais importante, a mais difícil, que é você conseguir um comprador para esse potencial construtivo, ou seja, está na fase embrionária ainda. Já estão dizendo, o próprio Pedrinho já falou, né, que dezembro é a data lá que ele quer divulgar. Tá, vamos aguardar. Eu acho muito difícil, mas enfim. Mas essa fala do Edmundo é interessante porque parece que voltou, né, a ser amiguinho de novo lá do Pedrinho, tá trazendo informações de novo. É bom isso acontecer porque ele fala demais, né? Ele fala demais. Então é bom mesmo ele falar. Galera, a 777, mesmo se ela quisesse, ela não poderia vender os 31% porque tá na justiça. Claro, cara, e é óbvio que se tiver um consenso, um alinhamento entre Vasco, CRVG e 777, tudo bem. O Vasco pode chegar e dizer, olha, 777, eu vou retirar aqui da justiça, você vende a sua parte, eu retiro da arbitragem, a gente faz um acordo lá e você revende a sua parte aí para um outro acionista. Quem irá escolher esse acionista? É o Vasco ou a 777? Já que as ações são da 777. Eu não sei, mas pode haver um alinhamento? Pode. É o que acontece hoje? Não. Isso não acontece hoje. E outra coisa, no acordo assinado entre Vasco e 777, a 777 ela integralizou 31%. 39% estão ali no limbo hoje, porque está judicializado, mas se outra pessoa, se outra empresa comprar esses 31%, os outros 39% serão dessa empresa também, conforme ela foi integralizando, assim como a 777 fez, nesses 31%. Então você não pode... Gente, galera, hoje é muito difícil você falar em venda de porcentagens de ações porque está judicializado, está numa arbitragem. Não tem como fazer isso. Só terá como fazer isso se a arbitragem, não é nem a justiça, a arbitragem for favorável ao Vasco. Aí a 777 fica com os 31% e o Vasco ficaria com 69%, podendo vender até 59% dessas ações.
porque o Vasco terá 30 e a empresa terá 39, é o que falta. E a empresa que comprar esses 39% já serão sócios majoritários, mas aí serão 3 sócios, e todos eles com porcentagens muito parecidas. A empresa nova teria 39%, a 777 teria 31% e o Vasco teria 30%. Esse é o cenário hoje, a não ser que o Vasco venda os outros 20% que ele pode vender. E aí ficariam 3 do mesmo jeito. A empresa nova com 59%, a 777 com 31% e o Vasco com apenas 10% das ações. O que você estiver escutando fora isso, cara, é mentira. A 777 está mais flexível em vender as suas ações. Porra, desde antes desse processo todo de rompimento, já se falavam em vender as ações da 777. Já pegaram vários compradores aí potenciais para o Vasco, inclusive matérias de canais de YouTube. Porra, puta que pariu. Mas olha só, teve uma entrevista do Pedrinho em fevereiro do ano passado, da qual ele foi totalmente ao contrário. Ele disse que o Vasco só foi vendido. E aí, cara, eu tô mostrando isso pra vocês agora, apesar de já ter um tempo que eu tenho esse vídeo, que eu vi essa entrevista, porque eu tentei, através de pessoas que fazem parte hoje, inclusive, do Conselho de Benemérito do Vasco, ou do Conselho Deliberativo do Vasco, entendimento do que esse cara quis dizer. E assim, ninguém conseguiu me explicar o que o Pedrinho quis dizer quando ele diz que o Vasco foi vendido por causa do seu estatuto, que o estatuto do Vasco era favorável não ao Vasco, mas sim ao sistema. Cara, ninguém conseguiu me explicar. E olha que eu perguntei para bastante gente. Vamos ver aí o que o Pedrinho falou. Ô Pedro, e o Vasco, você acompanhou de perto, né? Porque você fez parte ali daquilo tudo ali, até da época do Júlio e tal. Sempre foi um pandemônio politicamente, sim, né? Parece que agora com a SAF a coisa vai estar mais organizada. Mais uma prova aqui, né? O cara acabou de falar e ele concordou. Mais uma prova de que ele sempre esteve envolvido na política do Vasco. Apesar dele dizer que é apolítico, né? Vamos continuar aí. Vamos ver a resposta do Pedrinho, que ninguém soube me explicar o que ele quis dizer. Então, o Vasco não precisaria da SAF se tivesse um estatuto no qual beneficiasse o clube, não o sistema. Esse é um ponto, tá? O Flamengo é um grande exemplo, que se reergueu sem SAF. E o Vasco tem um engajamento do seu torcedor que potencializa qualquer questão de investimento interno para abrir um leque de receita impressionante. Você bota um negócio hoje, o torcedor vai lá, você vai fazer estátua do Roberto, o torcedor vai lá, você vai fazer uma campanha, o torcedor vai lá. Então, assim, tinha diversos mecanismos para você potencializar, né, a torcida do Vasco, que é apaixonada. Então vamos lá, galera. Olha só. Olha o que ele falou aí. Hoje ele é presidente. Hoje ele pode olhar para o estatuto e mudar o que ele quis dizer nessa entrevista aí. Olha, o estatuto do Vasco beneficia não o Vasco, mas o sistema. E ele diz que não precisaria vir a SAF se o estatuto do Vasco fosse diferente. Então, assim, ele está lá dentro, ele pode propor mudanças. E ele deixa claro aqui que o que o Vasco precisa, já que tem uma torcida gigantesca e engajada, é o quê? Gestão. É ou não é? E hoje ele está na gestão do Vasco. Então, assim, cara, nessa fala do Pedrinho aí, não precisa o Vasco revender nenhuma porcentagem das suas ações. Ou, pelo menos, que o Vasco continue mandando no seu próprio nariz e sendo acionista majoritário da SAF. Pela fala dele. Vou botar de novo. Exato. Então, o Vasco não precisaria da SAF se tivesse um estatuto no qual beneficiasse o clube, não o sistema. Esse é um ponto, tá? O Flamengo é um grande exemplo, que se reergueu sem SAF. E o Vasco tem um engajamento do seu torcedor que potencializa qualquer questão de investimento interno para abrir um leque de receita impressionante. Você bota um negócio hoje, o torcedor vai lá, você vai fazer estátua do Roberto, o torcedor vai lá, você vai fazer uma campanha, o torcedor vai lá. Então, assim, tinha diversos mecanismos para você potencializar,
né? A torcida do Vasco que é apaixonada. E o estatuto não beneficiava isso. O estatuto beneficiava sempre o sistema. E nós tivemos diversos exemplos nas eleições. Como não tem uma mudança no estatuto, eu acho que foi necessário. Agora ele tá lá dentro e ele pode mudar tudo que ele acha que tá errado no estatuto. Eu não sei, cara. Por que ele quis dizer isso? O Vasco foi vendido por causa do estatuto. Eu não sei. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Essa entrevista do Pedrinho, ela é um grande alento para quem não quer ver outra empresa, diante de tudo que aconteceu com a 777, sendo acionista majoritária de novo do CRVG. Ou da Vasco SAF, né? Se vai ser bom ou não, não consigo te afirmar, mas pelo menos agora tem um norte, tem um rumo. Acabou a bagunça. Aí ele fala que não precisava, agora ele já está sendo favorável, dizendo que acabou a bagunça, que o Vasco tem um dono. Acabou a brincadeira, entendeu? Acabou todo mundo querer uma partezinha do Vasco ali para tirar proveito dos seus benefícios próprios. Agora o Vasco, teoricamente, tem um dono, tem um trilho para seguir. Ô, senhor, acabou. Cada um querer uma partezinha ali para interesses próprios. Acabou. Só a empresa que está chegando, né? E os funcionários dessa empresa. Sugar o Vasco para benefício próprio, assim como fez a 777 e fará 888, 666, 999. Todas que chegarem no Vasco será assim. Todas. Então, assim, seguindo as palavras do Pedrinho, o Vasco não precisa revender a SAF para ninguém, apesar do Edmundo ter dito, e o Edmundo sabe muito, porque foi ele que criou a chapa do Pedrinho. Ele é o criador da chapa. Ele tem uma influência gigantesca dentro dessa gestão aí. Querendo você acreditar nisso ou não, ele tem uma influência muito grande. E se ele chega e diz que já estão querendo revender, então eu acho que é interesse, mesmo apesar dessas falas aqui do Pedrinho, de eles revenderem o Vasco. E aí, irmão, tem que ser xingado e muito, não é pouco não. Porque é dois papos, assim como fez o Jorge Salgado. O Jorge Salgado, antes de vender o Vasco, disse que o Vasco era gigantesco, e são muito iguais as falas, né? O Vasco é gigantesco, não precisa, isso é pra torcida pequena. Isso é pra torcida de um clube pequenininho. O Vasco não precisa disso, porque o Vasco tem uma torcida engajada. O Pedrinho fala a mesma coisa aqui. Será que ele irá revender igualzinho fez o Jorge Salgado? Não, uma pergunta.